Boa noite a todos. Bom ver os amigos, alguns amigos de longa data aqui sentados hoje. Eu me sinto muito feliz de rever pessoas que eu acredito que conheço a encarnações, e não a vida presente. Eu acho que é de encarnações passadas. Isso é muito prazeroso, né? Muito prazeroso. Ter a Selma, que é a minha colega de trabalho na parte de educação, a gente dá aula junto, né? Lá no preparatório. Então, é uma energia muito legal. Bom, hoje nós vamos falar da introdução e vocês vão ler em casa a introdução, porque é 30 páginas. Né? Então, eu vou fazer um micro resumo, né? Tentando passar um pouco daquilo que eu estudei hoje, mas é muito importante que vocês leiam para que vocês entendam não só o que é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a missão do Kardec. E o mais, o que é o Espiritismo na verdade, né? A gente sabe que o Espiritismo é uma doutrina e ela tem tríplice aspecto. O que é isso? Ela é uma ciência porque ela foi estudada por Kardec através da observação, né, da experimentação, né, porque ele era um pedagogo, um professor, um cientista, um literário, né, enfim, ele era uma pessoa de uma cultura. Ele foi um espírito preparado por muitas encarnações, inclusive numa encarnação em que ele chamou Allan Kardec, quando ele era druida, né? Junto com os celtas. Druida é um sábio, né? Um profeta e tal. Então ele não caiu do céu de paraquedas, né? Ele já vinha sendo preparado. Então eu vou falar um pouquinho e depois vocês leem em casa, porque não será possível abranger toda a introdução, mas é importante para vocês entenderem como é que a gente faz, o que a gente tem que aprender, na verdade, na leitura do Evangelho, por que a gente faz Evangelho no lar, tá? Então vamos lá, vamos tentar juntos, né? O Kardec começou a escrever a codificação quando ele já tinha 50 anos e 30 anos de estudo do mesmerismo, o Mesmer, né? Que é o magnetismo, tá? Onde ele diz nas suas obras, o Kardec, que o espiritismo e o magnetismo são ciências irmãs, né? Então, quando a gente fala de ciência, a gente está falando de experiência e observação, certo? E experimentação, né? Então, ele foi um cara lá que foi e pesquisou, né? Através de histórias que a gente conta quando fala da vida dele. O Allan Kardec, na verdade, publicou o primeiro dos 5 livros da codificação, que a gente chama de Pentateuco kardeciano, né? Em 1857, que foi o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é composto de perguntas e respostas. Então, eram perguntas que o Kardec fazia e os espíritos, através dos diferentes médiuns em diferentes países, 1857, né? Não tinha nem pombo correio, né? Nem tinha pombo que aguentasse, coitadinho, de uma ponta a outra, certo? Então, chegava à mão dele cartas de médiuns respondendo as perguntas e sempre da mesma forma. Então, quando elas tinham o mesmo conteúdo, o Kardec avaliava, analisava, né, com aquele seu espírito crítico, usando a razão, né, e começou a codificar o primeiro livro. E esse livro, ele é um livro que na capa está escrito assim: Princípios da Doutrina Espírita, Filosofia Espiritualista. Então, nesse livro está a filosofia. O que é a filosofia? Vamos simplificar. Quem sou? Para onde vou? Por que estou aqui?
De onde veio? Né? Como é que eu convivo com o outro? Quem é o outro? Por que somos diferentes? Isso é filosofia. É o estudo do conhecimento, da vontade de se conhecer e da relação com o outro. Né? Isso em 1857. Lá nesse livro tem as leis divinas ou leis naturais ou leis morais, que são as leis de Deus, que vão servir para todo sempre, em qualquer época, né? E para qualquer povo. Diferente das leis civis, que são adequadas a cada época que o homem vive, né? Onde a gente tem o direito, né? A justiça, para poder definir o que é melhor para a sociedade. Dentro desse livro, essas leis morais, elas estão sob forma de pergunta e resposta. E Kardec fala sobre todas as leis. Ok. Em 1861, o Livro dos Médiuns, escrito assim, ó, Espiritismo Experimental ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, Ciência. Então, ele escreveu o livro da filosofia, da ciência, e aí vem, em 1864, terceiro livro, são 5, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, é o desmembramento, né? É a abertura de entendimento para as leis morais, que o Kardec não podia, naquele livro, né, compilar. Ele precisava fazer um livro, como ele fez o da filosofia, que é o livro dos espíritos. Ele fez o da ciência, ele precisava fazer o livro da relação. Ele precisava fazer o livro em que a gente entendesse o sentido moral das palavras de Jesus e das leis de Deus. Tá? Então, eu vou ler para vocês, no final, se der tempo, o prefácio. Porque ele diz assim, aqui está tudo que é o Espiritismo. O prefácio é uma folhinha só. Mas vamos ver se dá tempo, tá bom? Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Eu vou começar com uma frase de Jesus. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, Jesus falando, o Espírito de verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito de verdade, na verdade, a gente entende que é Jesus e o Consolador é o Espiritismo. Esse Espírito de verdade, Jesus, digamos assim, dirigiu, porque ele é o governador da Terra, com a ajuda dos espíritos superiores que o ajudaram na codificação. Certo? Todos aqueles espíritos que vocês veem o nominho lá e a data quando vocês leem o Evangelho. Certo? Tá certo até aqui? Ok. Então, o Consolador prometido é, de fato, o ensino evangélico do Mestre do mundo. Pois ele mesmo disse que o Consolador vos fará lembrar tudo quanto ele tinha dito. A gente vive falando aqui, Espiritismo, Cristianismo, Rede Vivo, que a gente está recordando o cristianismo que a gente perdeu um pouco, né? Tanto é que Jesus foi crucificado, ele não foi entendido pelos judeus. Então, o que seria o Evangelho segundo o Espiritismo? A explicação das morais máximas do Cristo
em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Isso é religião. É a gente entender como é que eu vou aplicar, né, o que Deus, o Paizão, deixou para a gente, retificou com Jesus, e como eu vou absorver e agir. Como eu vou usar, né? Como eu vou me... não apoderar não seria a resposta, mas como é que eu vou absorver do meu jeito para fazer valer essa minha encarnação, né? Bom, o primeiro exame comprobativo, quer dizer, o primeiro exame que prova é, pois, sem contradita, o da razão, ao que cumpre, se submeta sem exceção tudo que venha dos espíritos. Isso está escrito lá. Então a gente não vai, o Kardec não aceitou qualquer mensagem. Ele usava o quê? A razão, né? A fé raciocinada e os seus conhecimentos, que ele já tinha, as inspirações dos espíritos. Ampliar através dos estudos filosóficos do livro dos espíritos e as leis de Deus, colocando na prática como ser feliz. Porque a gente já leu que quando a gente se afasta das leis de Deus, a infelicidade se instala. O Evangelho foi dividido em 5 partes. Os atos comuns da vida de Cristo, os ditos milagres que hoje a gente sabe através da ciência do mundo espiritual que não existem, né? As predições, ou sim, as previsões, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento dos seus dogmas, pelas diversas igrejas, não só a católica, e o ensino moral. Então, o que Kardec tirou da Bíblia, né? Que é um livro, que é o primeiro livro que a gente tem noção de ter sido lido, discutido e está presente em quase todas as religiões, o ensino moral, porque esse não tinha discussão, não tinha controvérsia, né? Ser bom é ser bom, né? Agora, se Jesus, lá nas escrituras, se algum profeta falou, olha, Jesus vai nascer no berço de ouro, tal, tem controvérsia. Ah, será que ele nasceu na manjedoura, no berçário, né, da maternidade? Não, aí não tem controvérsia. Então, Kardec fez o quê? Pegou do Novo Testamento, que é a vida de Jesus para frente, o ensino moral. E os capítulos, eles foram propositalmente escolhidos. Vocês forem na Bíblia, vocês vão ver que não está na mesma ordem, mas os espíritos instruíram Kardec para que eles se conectarem, tá? O que ele diz sobre o livro? Qual era a proposta? Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra, porque um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se, a gente não se engana. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Então ele está falando justamente do método que eu acabei de falar para vocês, ok? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é constituído de os capítulos do Novo Testamento, que é no início, né? É que vocês vão poder ver, mas enfim, tem lá o capítulo do Novo Testamento, embaixo
o comentário de Kardec sobre a ótica do Espiritismo, porque ele já tinha os conceitos fundamentados nos outros 2 livros, né? E as instruções dos espíritos que faziam parte da equipe da verdade, coordenada por Jesus, né? Se não me engano, um capítulo é que não tem as instruções dos espíritos, né? Reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto nas suas citações. Conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que não se prende ao assunto. Ou seja, eu não estou enrolando vocês, né? Não tem fake news aqui, certo? É uma coisa séria. Vocês podem dar uma risadinha de vez em quando, eu deixo. Eu sei que o Chicão consegue melhor, mas eu deixo vocês darem uma risadinha. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições de vida. Foi o que tentamos fazer, com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Ou seja, o Espiritismo não é do Kardec. O Espiritismo é do mundo, é universal, é de todos. Quem somos nós aqui? Espíritos encarnados, e para os que têm medo, não precisa ficar com medo, que eles estão comportados, também estão os desencarnados aqui. Certo? Então tá, né? Os que têm medo, acho que hoje ninguém mais tem medo, né? Aí não precisa sair correndo pela janela, tá bom? Vamos lá. O segundo trecho é a autoridade da doutrina espírita e o controle universal dos espíritos. O que dá autoridade à doutrina? Por que o Kardec não manteve na edição o nome dele? Olha que bonito. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele pegou o pseudônimo de Allan Kardec por sugestão de um espírito, né? E porque ele não queria aparecer. Ele era simplesmente o divulgador, o codificador, né? Essa bênção para trazer o espiritismo para o mundo. O que dá autoridade? Autoridade é veracidade, né? Firme, é a fé raciocinada. Instruções escolhidas, dentre as que os espíritos ditaram em vários países por diferentes médiuns. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, talvez sofresse uma influência pessoal ou do meio, enquanto que a diversidade de origem prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém, a esse respeito, goza de qualquer privilégio. Nenhum espírito ali é mais sábio que o outro, né? E por que era analisada as mensagens dos espíritos? Porque foi assim que o espírito de verdade instruiu Kardec. Não esqueça que esses espíritos estão em evolução, são superiores, mas estão evoluindo sempre, aprendendo sempre, né? Cristo foi o único que passou pela Terra, né? E com certeza não precisaria da instrução de ninguém, e nem da análise. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua rápida propagação, porque foi rápido. Esta obra está escrito lá, é para o uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de se confortar com a moral do Cristo, o respectivo proceder. Então é lá, abrindo o Evangelho, a gente fala, né? Abre o Evangelho de vez em quando, por acaso. Nossa, caiu exatamente o que eu precisava. Coincidência? Vocês acham? Fake news ou não? Não, né?
é aquilo que o Espírito deu um jeitinho lá, falou, ó lá, lê, é isso que você está precisando. Aí você acorda para poder agir, né? Porque nós somos mais racionais do que emocionais, ainda. Aí ele manda um recado para os espíritas. Aos espíritas oferece aplicações, o Evangelho, que lhes concernem de modo especial, graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível. Porque o que característica a doutrina espírita tem, que é só dela? Comunicação do mundo visível com o mundo invisível, sob regras, né? Estudando antes da prática, né? Se conscientizando, sentindo que está chegando a hora. Tem mediunidade? Todo mundo tem, mas nem todas se manifestam ostensivamente, né? Uma inspiração, uma boa ideia, é uma inspiração, é porque nós somos médiuns, senão não chegava. É uma faculdade orgânica. Então, doravante entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações. Ela já não será letra morta, porque cada um vai compreender e ver incessantemente compelido a pô-la em prática, o aconselho dos seus guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Se vocês lerem o prefácio, que é maravilhoso, não vai dar tempo, vocês vão ver como é bonita e como como afeta, como atinge a gente, né? Sensibiliza. O Espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto existente, nenhuma classe social, impõe, classe social impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instrução de seus parentes e amigos do além-túmulo. E aí a gente percebe que existe fraternidade entre os encarnados e os desencarnados. A fraternidade persiste, porque o amor nunca morre, o ódio se dissolve, graças a Deus. O trabalho do Kardec. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de um grande número de médiuns estranhos aos outros em vários lugares. As notícias históricas. 5 minutos dado, Ju? Obrigada. O Ju tá bonzinho hoje. Bom, as notícias históricas é o seguinte, eu vou dar um né? E vocês leiam com detalhe, que é para vocês entenderem as historinhas de Jesus. Porque o Consolador, que é o Espiritismo, o Kardec, com o auxílio dos Espíritos, ele está destrinchando que a Bíblia, ela é difícil de ler. Quem discorda? Alguém achou a Bíblia que fácil? Não. Mesmo o Novo Testamento, né, que basicamente é após a vinda de Jesus, após a vinda de Jesus, né, ele é difícil de compreender, porque a gente já falou, é parábolas, e Jesus também entendia que ele não ia jogar apenas ao vento, porque nós podíamos estar lá e não entender nada, né? Então ele exemplificava e um pouco ele falava, fazia lá as pregações dele, mas ele mais exemplificava para poder nos ajudar. Então, o que eram os escribas? Os escribas, eles eram secretários dos reis de Judá, era um dos reinos lá da Palestina. E a certos intendentes dos exércitos judeus, eles ajudavam também. Mais tarde, eles eram doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Os judeus, né, da época, em sua maioria, eles aceitavam
claro, muito melhor o Velho Testamento, que é o que eles conheciam, né? O Torá é basicamente isso, né? Ele é basicamente baseado no Velho Testamento, que eles chamam de as Escrituras. Era mais velho também, né? Então, era o que eles sabiam. Os essênios. Os essênios, que vocês já devem ter ouvido falar, é uma seita judia fundada cerca de 150 anos antes de Cristo. Eles habitavam mosteiros e era uma associação moral e religiosa. Como eles tinham os costumes brandos, a moral elevada, ensinavam amor a Deus, ao próximo, acreditavam na imortalidade da alma e na ressurreição, pelo gênero de vida que eles levavam, muitos acreditaram que Jesus foi se abastecer e conviver um pouco com os essênios, né, para, alguns dizem, aprender. Gente, impossível. Aprender, não. Pode ficar aí uma pesquisa, né, para saber se ele conviveu com os essênios um pouco. Mas aprender com os essênios, não. Porque ele era o espírito mais virtuoso que esteve aqui, né? Apesar dos essênios terem todas as características. Fariseus também interpretavam as escrituras, mas tornavam tudo isso artigo de dogma, quer dizer, isso é verdade, aceita, é isso aí, eu falei e acabou, né? Eram doutores e gostavam muito de discussão, em discussões assim intermináveis. Eles exteriorizavam muito e ostentavam. Eles queriam mostrar que eles estudavam, que eles eram bonzinhos, que eles eram religiosos, e eles exerciam assim uma grande influência sobre o povo, né? Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas na eternidade das penas. Quer dizer, mesmo que a alma, né, que o espírito morresse, ele ia lá ficar sofrendo um tempão. E na ressurreição dos mortos, é aquela história, um juízo final, todo mundo levanta-se, com aquilo que a gente já conhece. Mas leiam que vocês vão ter uma ideia melhor. Jesus só fez desmascarar essa hipocrisia, porque sabia, ele sentia que eles eram verdadeiros inimigos de Jesus. Claro, eles queriam competir, né? Poder. Essa é a razão pela qual os fariseus amotinaram, me ajuda aí, causaram confusão e botaram os judeus para sacrificar Jesus. Os fariseus foram grandes culpados. Os nazarenos também eram judeus que faziam voto perpétuo temporário de guardar pureza, castidade, abster-se de bebidas alcoólicas e conservar a cabeleira. Então, o Sansão, o Samuel, o João Batista, os cabeludos eram os nazarenos. Os portageiros, ninguém gostava. Eles eram os cobradores de impostos e faziam papel de alfândega. Os publicanos também eram cobradores de impostos e, como até hoje, eles eram super amados, né? A gente adora desse monte de imposto que a gente paga, né? Então, a gente ainda tem por aqui publicanos pra caramba, né? Os samaritanos, eles só admitiam o Pentateuco e continham a lei de Moisés. Eles não eram bem vistos pelos judeus, tanto é que tem aquela parábola do bom samaritano, né? Que é um cala-boca de Jesus para mostrar que todos eram iguais, cada um com seus erros. Bom, aí fala sobre a sinagoga, os terapeutas e o Sócrates, né? O Sócrates, ele não escreveu nada, o discípulo dele era o Platão, foi o cara que divulgou a filosofia de Sócrates, né? Grécia, e está no Evangelho como precursores, quer dizer, preparadores. O espiritismo sempre existiu porque o espírito sempre teve, né? Então leiam que vale muito a pena, né? Precursores da doutrina espírita.
O que Sócrates dizia é o que eu vou acabar. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Deus criou simples, ignorante e belo, né? Separa-se deles, desse tipo primordial, e recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. É aquela história, o espírito está encarnado, mas o desejo dele é estar fora dessa gaiolinha aqui, que é um instrumento de evolução. Desculpa pela pressa, que vocês possam ler a introdução, refletir sobre ela, né? E ajudar a entender um pouquinho mais essa doutrina que consola porque afaga. Vamos então envolver a Selma com muito amor, muito carinho, muita harmonia, muita precisão, para que o mentor da noite aqui presente se manifeste. Seja bem-vindo, querido amigo. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Obrigada, expositora, por ter me convidado, e obrigada também aos meus amigos aqui da espiritualidade pela oportunidade de vir conversar um pouco com essa assembleia esta noite. Ouvimos todos nós a mensagem que foi aqui transmitida. Todo o resumo que nós escutamos não passa de um grande guia de vivência, um grande guia de amor. Mas é preciso dedicação, é preciso boa vontade de cada um, no sentido de praticar a lei do amor, a lei da caridade e seguir as palavras e os passos do Mestre Jesus, nosso irmão maior. Tudo o que está contido nessa grande obra que a expositora trouxe resumidamente para os senhores é um grande guia de bem viver. Fácil não é, meus irmãos, mas sem o conhecimento é impossível. Não estamos do lado de cá dizendo que é de fácil compreensão, pois não é. Mas a primeira medida que tem que ser tomada é de abrir o coração, pois é através dele que os ensinamentos entram e fazem com que todos nós possamos agir com caridade, agir com amor e com respeito ao próximo. Em cada palavra desta obra que foi trazida à terra pelo irmão nosso Hipólito, em cada palavra dessa obra vem carregada de muita lição e de muita responsabilidade. Ser espírita não é saber o Evangelho de cor. Ser espírita não é falar bonito, não é palestrar bonito. Ser espírita é ter atitude de espírita. Falo para todos, pois sei que quando aí vivi, também passei pelas minhas agruras e minhas dificuldades. E continuo um aprendizado que acredito ser eterno. É a oportunidade que os senhores, meus irmãos, têm, é uma oportunidade ímpar. Aproveitem, desfrutem dessa obra que estão à disposição de todos vocês com os avanços que vocês têm hoje. Leiam, se instruam, estudem. E eu garanto, falo de cátedra.
Não há outra forma de adquirir a sabedoria, não há outra forma de praticar o bem, não há outra forma de seguir os passos do nosso irmão Jesus, se não for através da caridade e do amor. E nesta obra do Evangelho, nós aprendemos a praticar a caridade e exercitar o amor, que deve ser incondicional. Amar é tão mais difícil do que odiar. Amar requer uma força que não sabemos de onde vem, é do íntimo, é forte, é poderosa. Amar a quem nos desagrada, amar a quem não nos quer bem, é desafiador e é difícil. Então, deixo com vocês a mensagem de que leiam, estudem e instruam-se, pois é através da instrução e do conhecimento que chegarão próximo de dar um passo à frente na evolução espiritual, que é o que buscamos em cada passagem que temos pela Terra. Agradeço a oportunidade que foi me dada de falar aqui hoje e espero participar outras vezes, se assim for permitido. Fiquem todos em paz, com o amor de nosso irmão Jesus. Graças a Deus.